Queridos irmãos, boa noite, e que a graça sublime e maravilhosa do Senhor Jesus e sua doce paz seja com cada um de nós nesta noite. Nós vamos, nesta noite, quero com vocês estudarmos um pouquinho um dos salmos da Bíblia. Hoje à noite eu quero gastar um tempinho com vocês aqui juntos, pensando sobre um salmo que eu acho um dos salmos mais lindos, muito bonito este salmo, que é o Salmo 32 da Bíblia, escrito por Davi. E você pode abrir sua Bíblia, você pode olhar para cá, eu vou ler este salmo, que diz assim: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas a tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como cavalo mula sem entendimento, os quais com freios de cabresto são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos, vós que sois retos de coração. Meus irmãos, este é um salmo da Bíblia, um salmo de confissão de pecado. Então, este salmo é um salmo para mim e para você, porque não sei se você sabe, mas você não é perfeito. Você sabia disso? Sabia, Teresa? Você não é perfeito, nenhum de nós. Obrigado. Eu vou olhando aqui. Irmãos, todos nós pecamos. Todos nós. Independente se você tem 18, 20, 60, 50, 80 anos de idade, você carrega uma natureza que nada do pecado. Você peca. Todos nós. E Deus, graciosamente, bondosamente, Deus nos dá aqui este salmo para nós aprendermos. Ele quer que você e eu aprenda como devemos tratar esse assunto de pecado em nossa vida. Eu quero chamar a sua atenção para uma curiosidade. Este salmo aqui, que eu acabei de ler, não sei se está escrito na sua Bíblia, na minha está. Ele é chamado de salmo didático, ou tem a palavra, algumas Bíblias antigas trazem a palavra masquio, quer dizer a mesma coisa, significa um salmo didático. Ou seja, este salmo que nós lemos, ele foi escrito, foi composto para ser ensinado, para
passado para frente, ensinado nas escolas, ensinado nas casas, nos lares, nas praças, nas caminhadas do povo, nas viagens, era para ser ensinado. Isso não é somente um salmo de louvor. Este salmo aqui não é somente um salmo de adoração, que eles chamavam de cânticos dos degraus, mas é um salmo com uma mensagem muito forte, que deveria ser passado de pai para filho, de mãe para filha. Deveria ser ensinado, é um salmo didático para ser ensinado. E uma coisa interessante, esse salmo, ele foi escrito para pessoas como eu e como você, que conhecemos a Deus, não é? Que sabemos quem Deus é, sabemos que Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, onde nós estamos, o que estamos fazendo, Ele sabe tudo sobre nós. E ele foi escrito para nos ensinar que quando nós caímos em pecado, quando você desobedece a Deus, quando você peca contra Deus, você cai numa situação de vergonha. Nesse salmo vai nos ensinar como passar, meus irmãos, de um sentimento de tristeza, de vergonha, de angústia, para um momento de alegria, de júbilo. Quem escreveu esse salmo foi um homem chamado Davi. Quando ele começa esse salmo, escrevendo esse salmo, ele é um salmo para ser cantado, ele é um homem angustiado, aperreado, muito aperreado. Mas quando ele termina, ele é um homem jubiloso. Então esse salmo foi escrito tudo para isso. Como você passar, superar uma consciência pesada, um sentimento ruim lá dentro, por ter feito algo errado, por ter feito algo que desagrada a Deus, para um coração leve, jubiloso, por experimentar algo que ele chama de o perdão de Deus na nossa vida. Como sair da depressão, da tristeza, para o júbilo, de uma consciência pesada, para estar vivendo um alívio, uma alegria nova na sua vida. Nós sabemos que precisamos aprender muito com este salmo, muito, e ele fala muito, especialmente ao meu coração, e certamente ele tem algo para falar ao seu coração também. Então, vamos dividir em duas partes. Primeiro, esse salmo vai nos mostrar, vai nos ensinar que ter alguma coisa errada na sua vida, ter algum pecado escondido no seu coração, isto pode causar transtorno, problema na sua vida. Pecado escondido, guardado no coração, pode trazer consequências muito ruins. É isso que o salmo vai mostrar. Muito bem. Este salmo, a história deste salmo está escrito no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 10, 11 e 12. O evento, o acontecimento que fez com que o homem Davi escrevesse esse salmo está lá nesse livro, 2 Samuel 11 e 12, que conta a seguinte história. Preste atenção. Era uma época de guerra, mas Davi não foi para a guerra. Davi mandou os seus soldados para a guerra e ficou em casa deitado na rede, lá se balançando na varanda da sua casa, tranquilão. E lá no seu palácio, todo mundo foi para a guerra, menos Davi. E as crianças, os cachorros ali ficaram por ali mesmo, mas Davi ficou. E lá na sua varanda, no seu palácio, ele olha e ele avistou uma mulher tomando banho. E Davi olha aquela mulher e ele cobiçou no seu coração aquela mulher que tinha o nome de Betseba. É o nome da mulher. Mulher casada. Tinha marido. Aí Davi pensou e decidiu pegar aquela mulher e trazer para casa. Ele foi lá e convidou a mulher para dentro da sua casa.
E, obviamente, logo se deitou com a mulher, adulterou com ela. Foi somente uma vez só, mas foi suficiente. Pouco tempo depois, poucos meses depois, a mulher mandou um recado para o rei Davi dizendo: estou prenha, estou grávida. Aí Davi ficou preocupado. E ele disse: agora, o que é que eu vou fazer? Ele começou a tentar fazer umas manobras para esconder o que ele fez, não deu muito certo. Então ele, estou falando Davi, o rei Davi, ele arranjou com seus oficiais, dos seus exércitos, para pegar o marido daquela mulher, que era um soldado do exército. Ele pegou aquele homem e orientou os seus oficiais para que colocasse aquele soldado na frente da batalha, de peito aberto, exposto ali, para que, e mais ainda, que todos se retirassem e deixassem o coitado lá para morrer. Esse foi o plano dele. O homem morre na guerra. E Davi, assim que soube que o homem, que era marido daquela mulher, que ele pegou para ele, assim que ele soube da morte, ele trouxe a mulher para dentro de casa, dentro do seu palácio. Ninguém soube, ninguém viu, mas Deus soube, Deus viu. E Deus enviou um profeta, e o nome desse profeta era Natan. Daí o profeta vem, chega diante de Davi e conta uma história muito interessante, presta atenção. Davi está sentado no trono, com aquela pompa toda, né, o rei, o profeta de frente com ele. Aí o profeta diz assim: ó rei, vive eternamente, ó rei, vive eternamente. Havia numa cidade um homem muito rico, muito próspero. O homem tinha tudo, todas as coisas que ele queria. O homem era muito rico. Mas havia também nessa mesma cidade um outro homem, que era muito pobre e miserável. Este homem rico, ele tinha muitos animais, muitas ovelhas, milhares de ovelhas. Mas aquele homem pobre tinha somente uma ovelhinha, que era a alegria do seu coração. Olha só. E essa ovelhinha do homem pobre era a alegria da sua vida. Ela dormia nos seus braços, comia no seu prato, bebia no seu copo. E aquele homem rico tinha tudo, mas ele cobiçou a ovelhinha daquele homem pobre e matou o pobre, pegou a sua ovelhinha e levou para dentro de casa. Aí o profeta contou essa história e ele faz uma pergunta no final: ó rei, o que deve acontecer com este homem? Quando Davi ouviu essa história, ele deu um pulo do trono, deu um pulo e, tomado de raiva, de ira, ele bradou com toda a força, gritou: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive a minha alma, este homem deve morrer. Aí Natan olhou para ele e disse: tu és este homem, tu és este homem. Quando Davi ouviu aquilo, ele compreendeu o que ele havia feito, caiu em si, e daí ele passou por um processo de quebrantamento. Ele compôs esses dois salmos, que são os dois salmos da Bíblia, os salmos esses que nós lemos, 32 e 51, contando o que ele passou. E nós vamos, depois dessa introdução, eu quero estudar com vocês este salmo. Preste muita atenção.
O versículo primeiro, ele chama a nossa atenção para 3 palavras que aparecem aqui. Quando ele diz assim: bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado. E cujo espírito não há dolo. E ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais atribui iniquidade. 3 palavras que aparecem aqui é a palavra iniquidade, pecado e dolo. 3 palavras importantes. Sabe o que essas palavras estão dizendo para nós? Aqui nesse salmo, ele está nos ensinando que aquele ato de Davi, o que ele fez, não foi algo que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não está dizendo, quando ele escreveu aqui, ele usou essas 3 palavras, ele está dizendo para nós que ele não está dizendo assim: olha gente, peraí, o que aconteceu é o seguinte, eu cochilei, eu dei uma vacilada, eu bobeei, eu pisei na bola, eu fiz uma coisa assim que não devia. Não, quando ele usa essas 3 palavras, irmãos, ele está dizendo assim: gente, eu transgredi, foi o que eu fiz, foi uma coisa, um ato flagrante de desobediência, foi algo que não foi sem querer, mas foi um errar por gosto, por vontade, porque eu quis, por vontade própria. Eu errei, eu pequei, eu não vacilei, eu não escorreguei, eu não dei a bobeada, mas eu transgredi, eu errei, eu pequei. Irmãos, isso pode acontecer conosco? É possível acontecer com você? É possível acontecer comigo? Sim. Nós pecamos assim. É possível sim. Fazer algo sabendo que está errado, transgredir e pecar. É possível sim. Quem sabe, com certeza já aconteceu comigo. Quem sabe já aconteceu com você também. E sabe o que acontece quando isso ocorre com você e comigo? Sabe o que acontece? Ele vai dizer aqui. Ele vai sentir a consequência daquilo na própria vida dele. Na vida dele, no corpo dele, na cabeça dele, na mente dele, na alma dele, no espírito dele. Veja o que ele diz assim, quando ele diz assim no verso 3: enquanto calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. O que ele está dizendo assim para nós é o seguinte: gente, ele está dizendo para você e para mim, enquanto eu tentei esconder, enquanto eu camuflei, enquanto eu escondi, enquanto eu agasalhei assim dentro de mim aquele meu pecado, aquela minha transgressão, aquela minha desobediência, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Ele está usando essas palavras aqui, você sabe, eu não preciso explicar muito que os ossos do nosso corpo, não é, Mateus? São as partes mais fortes, não é? O osso é a parte mais forte, é duro mesmo, o osso é osso. Então ele está usando essa linguagem para dizer que o corpo dele todo doía, inclusive os ossos, naquela situação ali. Doía muito. E ele diz, pelos meus constantes gemidos. A palavra gemido aqui, ela se refere nesse salmo como se fosse assim, escuta, como se fosse um urro de um animal que está acuado, está cercado por todos os lados por caçadores, está ferido, prestes a morrer, e não tem saída. Então o animal urra, aquele urro de desespero. Eu já vi isso acontecendo. E é assim que ele se sentia, exatamente assim. Ele fez uma coisa errada, ele cobiçou uma mulher de um homem casado, adulterou com ela,
depois enviou aquele homem para a guerra, para ser morto. O homem foi morto e ele continuou vivendo tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, vivendo tranquilamente, achando que estava tudo bem, que não ia acontecer nada. Mas, irmãos, este homem, assim como eu e você também, eu também, ele tinha uma consciência lá dentro, que essa consciência o acusava terrivelmente, batia lá dentro dizendo: isso que você fez é errado. E isso era tanto que começou a causar distúrbio, problema no seu próprio corpo. Ele se sentia como um animal acuado, cercado, prestes a morrer, ferido, sofrendo, está doente. Esse homem não está normal. Ele está carregando um negócio escondido dentro dele, ninguém sabe, mas ele sabe. E o corpo dele começa a sofrer por conta dessa consciência que martela dia e noite, como ele diz aqui. Mas não somente doente do corpo, ele também estava doente da alma, porque ele diz aqui: Senhor, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A tua mão pesava sobre mim. Eu não tenho paz. Eu não consigo dormir. Eu não consigo cochilar. Eu não consigo dormir tranquilamente. Eu estou inquieto. Eu estou ansioso, preocupado. Eu ando aperreado, sem saber o que fazer, porque a tua mão está pesando sobre mim. Irmãos, isso não acontece com qualquer um. Não acontece com uma pessoa ímpia, mas acontece com um homem de Deus, uma mulher de Deus, como você, como eu, que conhece a Deus, que está tentando viver e levar uma coisa errada, que você sabe que não é vontade de Deus na sua própria vida. Então a mão de Deus pesa. E outra coisa, ele diz aqui: o meu vigor, preste atenção, porque ele já vai dizer: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A gente não entende que esse negócio de sequidão de estio, mas tem uma tradução chamada, tradução da Bíblia, chamada, que eu gostei muito dessa tradução, chamada versão internacional. Ela traduz esse verso dizendo assim: o meu humor se tornou como feixe de palha. É exatamente isso que ele está dizendo. Perdeu a alegria. O cara não tem mais alegria. Secou-se. Está seco. Não sente mais alegria. Vai para a roda com as pessoas conversando, mas sente uma tristeza lá dentro. É como um feixe de palha, seco, sem vida. E o Salmo 51, ele chega a dizer assim: torna-me, devolve-me, Senhor, alegria de ser um salvo, aquela alegria que vem do Senhor. Ele tinha perdido a alegria, irmãos, perdido a alegria. E aqui ele está dizendo isso com essas mesmas palavras. Meus queridos, esse homem da vida conhecia Deus. Ele fez algo que ele sabia que era errado, e agora ele está doente dos ossos, doente da alma, doente do espírito. Deus tirou a alegria do seu coração, tirou a saúde, e esse homem está sofrendo. Eu quero dizer para você o seguinte nesta noite, que nem toda doença é por causa de pecado, nem toda doença. Preste atenção. Existe doenças, você pega uma gripe, quantos aqui pegaram virose, né? Covid-19. Isso não quer dizer que a consequência é porque você pecou. Não, são as coisas normais da vida, vivendo no mundo caído. Aqui tem coisa ruim, tem miséria, tem pecado, tem vírus, porque essa é a realidade do mundo. Então, embora você sabe que tem igrejas aí, você já viu, né, que toda doença diz que é por causa de demônios, né, de mal. Então o pessoal diz aí que existe o demônio da gripe, o demônio da calvície, coitadinho, o demônio da caspa, da unha encravada,
a espiar a cair, é demônio. Mas eu estou com uma gripe, demônio. Interessante, uma vez eu saí da aldeia e fui para São Gabriel da Cachoeira, tinha um índio lá, eu conhecia ele. Ele saiu bem antes, saiu na frente, porque estava bem ruim, e lá em São Gabriel trataram ele. Quando eu encontrei ele, não sabia o que ele tinha, fui perguntar, e ele disse que ele tinha uma doença lá. Mas ele estava contente que ele tinha ido numa igreja, tinha chegado numa igreja na cidade, e que tinham tirado já a doença dele. Eu perguntei, que doença que você tem? Aí ele disse que tinha diabetes. Aí eu falei, mas como que os caras tiraram? Aí a mulher tirou a diabetes. Não, porque disseram que diabetes são os diabos dançarinos, né? Diabetes. Eu falei, como? Não, tem a chacretes, né, que dançava, tem o diabetes, é o diabo que dança. Aí foi nessa igreja chamada Universal e tiraram os diabos dançarinos do cara. É claro, isso aí é uma bobagem sem limites, né? Pura bobagem. Nem toda doença é por causa de pecado, mas irmãos, e a Bíblia mostra que muitas vezes, escuta isso, presta atenção, muitas vezes, problemas espirituais na vida de um crente, problemas espirituais na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, muitas vezes provoca problemas emocionais, distúrbio nas suas emoções, que vai aparecer no corpo, se reflete no seu corpo, na sua saúde, de formas mais diferentes, de forma mais variada. Ou seja, quando alguma coisa que deveria estar posta em ordem no seu coração, na sua mente, não está em ordem, quando as coisas não estão em ordem, o seu corpo paga o preço. Porque nenhum crente, escute, nenhuma pessoa que é serva de Deus, que é um crente, consegue viver a vida toda com as cordas emocionais assim esticadas o tempo todo. Vai haver um momento que essas tensões, essas cordas vão se romper, vão se quebrar, e você vai perder a paz espiritual. Perder a paz espiritual, essa paz com Deus, essa alegria de estar andando com Deus, causa distúrbio, problemas que se refletem na vida da gente. Ninguém consegue ser um crente, viver o tempo todo com a consciência batendo, cada vez que entra aqui, cada vez que vai para a igreja, cada vez que abre a palavra de Deus e tenta orar, a consciência bate dizendo, mostrando que você está fora da vontade de Deus. Ninguém consegue, com a mão de Deus pesando, com o dedo de Deus dizendo, tu és o homem, tu és o homem, tu és a mulher, tu és a mulher, sem que você bata no peito e diga, pequei, Senhor, perdoa-me, pequei, sim, pequei. Ninguém consegue. Uma vida desacertada com Deus traz desacerto em todas as áreas, na vida de um servo de Deus, traz desacerto, um relacionamento errado, atitude errada, pecado guardado no coração, na vida, escondido, conduta hipócrita, cínica, práticas que a gente assume como normais, mas a gente sabe que não são normais, são ilícitas, podem conduzir alguém a essa situação de falta de paz, intranquilidade. É isso que Deus está dizendo nesse salmo, meus irmãos. É exatamente isso. O pecado que não é tratado na vida, traz infelicidade. Viver com esse pecado, tentar viver, é ser infeliz. É isso que Deus está dizendo. Na experiência de Davi. E ai do crente, que
que quer viver escondendo o pecado na sua vida. Ai daquele que tem a consciência do que é a vontade de Deus para a sua vida e despreza, e não quer saber, e não quer o padrão de Deus para a sua vida. Mas, se o pecado guardado no coração causa tristeza, o pecado confessado traz uma alegria, é motivo de alegria. É isso que Salmo mostra na segunda parte. Como ser perdoado? Como ter a paz? Como ter a alegria de volta? Como nós podemos experimentar o perdão? A reconciliação com Deus. Uma brisa nova de alegria, de paz, de felicidade. Versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado. Aqui que começa. Quando ele diz confessei, ele está dizendo aqui: eu concordei com o Senhor que eu errei. Eu concordo com o Senhor. Eu fiz algo terrível. Aqui está a resposta, irmãos. E aqui está o nosso problema. O meu problema e o seu problema. Aqui está o nosso problema, é que nós não concordamos com Deus, nós não aceitamos. Nós começamos a pensar e a arranjar desculpa. Eu fiz, mas quem não faz? Eu errei, mas quem não erra? E ele diz aqui: eu pequei, eu confessei o meu pecado. E ele vai usar essas palavras: confessei, confessarei, não encobri. E a consequência no versículo 5 diz: tu, Senhor, perdoaste o preço, a iniquidade do meu pecado. E agora, irmãos, ele vai experimentar um alívio tão grande, que ele invoca, ele exorta os outros que estão em volta dele, os ouvintes, para a multidão toda ali de Israel, para fazer isso também. Ele diz assim: sendo assim, todo homem poderoso, todo homem piedoso, te fará súplicas a tempo de encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, elas não o atingirão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui para mim e para você: eu confessei no tempo certo. Aliás, eu não confessei no tempo certo. Eu escondi, eu tentei esconder. Eu tentei camuflar. Então as muitas águas quase me sufocaram. Mas vocês que estão me ouvindo, vocês que estão conhecendo essa minha história, não faça como eu. Confesse antes. Não espere a enchente. Não espere as muitas águas abafarem sua vida, afogarem você. Confesse antes. E tendo experimentado essa sensação tão gostosa, tão boa, de alívio, de confiança, de segurança em Deus, Davi diz assim: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. Antes ele se escondia de Deus, mas agora ele se esconde em Deus. Deus o preserva da tribulação. E ele diz assim: tu me cercas de alegres cantos de livramento. Ele chorou muito. Salmo 51 diz que ele chorou muito. Mas aqui ele está dizendo: Senhor, eu me escondi em ti. E agora eu estou cercado de cântico de livramento. E depois que ele diz isso, o verso 8 é Deus que fala. Agora é a vez de Deus falar. Versículo 8 é Deus que fala nesse salmo. E o que Deus diz aqui? Verso 8. Ele confessou, ele disse, recebeu perdão, exortou o povo a confessar também, louvou a Deus. E agora é a vez de Deus falar. E o que Deus diz para ele? O que foi que Deus disse para ele? Será que foi assim?
Davi, olha, nunca mais, hein? Se essa foi sua última chance, se você fizer de novo, eu te arrebento. Nunca mais faça isso. Não foi assim que Deus falou para ele. Sabe o que Deus disse para ele? Depois que ele confessou: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. E debaixo dos meus olhos, eu vou te aconselhar. Sabe o que Deus está dizendo? Meu filho, está tudo em paz agora. Agora, eu tenho você novamente comigo, debaixo dos meus cuidados. Você está debaixo de mim, das minhas vistas, dos meus conselhos. Você fugiu de mim. Você correu para longe, virou as costas contra mim. Mas eu vou te instruir. Agora, eu vou te ensinar. Você vai aprender muito através desse seu erro. Você vai aprender, porque eu vou te ensinar. Eu vou te aconselhar. Eu vou te ajudar. Você estará debaixo dos meus olhos. Irmãos, olha para cá. Eu fico impressionado com o carinho do nosso Deus para conosco. Isso é graça, irmãos. É a graça de Deus. Graça que perdoa. E ao invés de rejeitar, não quero mais saber de você, você me envergonhou. Não. Deus estabelece um caminho de retorno ao seu cuidado. Meu filho, você aprendeu a lição? Agora vou te ensinar, vou te ajudar, vou te aconselhar, você vai estar debaixo dos meus conselhos. Eu estou com você. Você vai caminhar debaixo dos meus olhos. Irmãos, isso é graça. Você não merece isso, muito menos eu. Mas Deus faz assim conosco. E como Deus também é Deus que não somente alisa, mas também aperta, Deus diz uma coisa aqui para nós. Ele diz assim: não sejais como cavalo e como mula, sem entendimento, os quais por cabrestos e freio precisa ser dominado, de outra sorte não te obedece. Irmão, por que Deus fala isso? Por que Deus faz essa comparação? É para nos mostrar que cavalo, você sabe disso, Tereza, você sabe disso, Ana, você sabe disso. Jumento, cavalo, mula, jegue, só aprende como? Apanhando, não é? Você vai, por favor, seu jumento, passe por aqui. Vem aqui, meu filho, seja bonzinho. É assim que se trata. O bicho está empancado, você mete a vara. Ora, ele só aprende apanhando. E Deus está dizendo para você: Davi, você já apanhou bastante. Não apanhe mais. Já sofreu muito. Usa a tua cabeça, cara. Homem, usa teu entendimento. Este é o ensino de Deus, irmãos, aqui. E olha, isso é o nosso problema. É o nosso problema. Porque eu fico pensando, por que será que muitas vezes eu tenho que apanhar para poder aprender? Por que a gente tem que sofrer para poder aprender? Não seria muito mais simples não fazer? Por que precisa passar por uma crise? É preciso passar por um problema, um aperreio grande? É preciso primeiro quebrar a cara. Você quebra a cara, sofre, ao invés de usar o entendimento. O que deveria ser aprendido de maneira natural, através da obediência a Deus, é muitas vezes aprendido pela pedagogia da vara, da paulada, da cacetada, do sofrimento. Deus está dizendo assim, para nós aqui: não seja como um jumento, um cavalo, um jegue, que tem que apanhar para aprender. Aprenda antes, aprenda pelo ensino, não vai sofrer. Ele está dizendo isso para nós, irmãos. Não precisa passar por uma crise, uma angústia, se quebrante antes. Podemos errar, sim, todos nós, sem exceção aqui. Podemos tocar
a nossa vida, fazendo de conta que está tudo bem, carregando esses nossos pecados dia após dia, ano após ano, e sofremos as consequências, ou podemos acertar a nossa vida com Deus, confessar e dizer: Senhor, me ajude, me aconselhe, me ensine, eu quero viver. E no versículo 10 ele mostra a diferença dos que ouvem e dos que não ouvem. Ele vai dizer: muitos sofrimentos terão de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que ele está dizendo aqui para nós é o seguinte, irmãos: se você quiser agir como ímpio, você pode, tranquilamente. Qualquer um daqui, Iverson, Mateus, se quiser viver como ímpio, vive, como incrédulo, vive. Você acha que é bom? Ele pode viver, você pode viver. Mas você sabe que vai curtir muitos sofrimentos. Você não imagina quantas dores. Mas ele diz: aqueles que confiam em mim, Deus está dizendo isso, a minha misericórdia o assistirá. Eu vou cercá-lo com a minha graça, com a minha misericórdia. Irmãos, isso é para nós, é para mim e para você. Se nós queremos agir como rebeldes, podemos sair daqui, não quero nem saber disso, eu vou viver como eu quero. Podemos. Mas saiba que você vai experimentar, tanto aqui quanto depois, muitos e muitos sofrimentos. Mas se concordar com Deus, se arrepender e aceitar a direção de Deus na sua vida, a misericórdia do Senhor e a graça dele te ajudará. Vamos terminar dizendo o seguinte, irmãos. Terminando já? Esta é a mensagem deste salmo, Salmo 32. E a mensagem é esta: escuta, só há alegria, só existe alegria verdadeira na paz com Deus. Você acha que esse carnaval aí, povo pulando, gritando, isso aqui é alegria verdadeira? Você acha que é? Não. Não é. Não é. O pecado atrai. Ele dá prazer. Ele desperta força de curiosidade, de desejo, de experimentar, de provar, mas cobra um preço muito pesado. E você tem duas opções: deixar, confessar, abandonar, ou tentar guardá-lo e viver conduzindo sua vida sem se importar. E Davi está dizendo aqui que tentar esconder de Deus, escolher ser profundamente infeliz, muito infeliz, mas ter a consciência perdoada, limpa, purificada por Deus, é desfrutar de alegria, segurança e paz. Irmãos, nós somos pecadores. É você. É você. Nós transgredimos. Assim, por querer mesmo, por querer experimentar. Nós precisamos lembrar que as misericórdias de Deus, elas nos cercam. A mão de Deus nunca está encolhida para que ela possa salvar e ajudar. O problema é quando o coração se endurece, se fecha, se torna algo duro e torna a pessoa extremamente infeliz. Eu termino dizendo: se alguma coisa na sua vida que ainda não foi confessada, confesse a Deus, entregue a Ele, peça perdão daquele pecado que talvez ninguém sabe, nem mesmo sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai, mas Deus sabe. Confesse e receba o perdão e experimente essa alegria, a alegria que brota do perdão de Deus.